Pedimos a Jesus que continue a nos abençoar na sua santa paz. Nós vamos dar continuidade ao nosso curso, realizando então a segunda aula. Vocês se lembram do que eu disse a respeito do encontro de Jesus com uma mulher que durante 10 anos ficou jugulada a um problema de hemorragia constante. E exatamente está aqui a repetição daquilo que Mateus anotou no capítulo 9, versículo 22. Saiu virtude de mim, disse o Cristo, e procurou no meio da multidão quem teria tocado a fímbria da sua túnica. Foi quando se apresentou essa senhora humildemente e disse que era ela que havia tocado e havia se libertado da hemorragia. Filha, tem bom ânimo, a tua fé te curou. Nós vamos então procurar saber qual é e o que significa virtude. O que é virtude? Por que teria Jesus se referido assim àquilo que se passou saindo dele? Vamos então ler o que está no Evangelho segundo o Espiritismo, com uma anotação de Allan Kardec. O Cristo, que operou milagres materiais, mostrou, por esses milagres mesmos, o que pode o homem quando tem fé. Isto é, a vontade de querer e a certeza de que essa vontade pode obter satisfação. Também os apóstolos não operaram milagres seguindo-lhe o exemplo? Ora, que eram esses milagres, senão efeitos naturais, cujas causas os homens de então desconheciam, mas que hoje, em parte, se explicam e que pelo estudo do espiritismo e do magnetismo se tornarão completamente compreensíveis. É a lógica de Allan Kardec falando sobre o magnetismo e o espiritismo como fonte de explicação do que sejam as curas espirituais. E aqui nós fazemos este parêntese falando sobre o mesmerismo ou o magnetismo, como quisermos, e que se constituiu no precursor do espiritismo. No século XVIII, Franz Anton Mesmer já dizia que havia uma força sutil, que preenche tudo, penetra todos os corpos. O organismo humano circula com o nome de fluido vital e determina a influência dos planetas sobre os homens. Aqui tem uma citação diretamente do texto de Mesmer. Fluido universalmente expandido e contínuo, de modo a não sofrer nenhum vazio, cuja sutileza não permite nenhuma comparação, e que por sua natureza é suscetível de receber
propagar e comunicar todas as impressões do movimento. Nós estamos vendo por que o mesmerismo ou o magnetismo abriu caminho para o espiritismo. Porque uma das lições fundamentais que nós recebemos dos espíritos e que está logo nas primeiras lições, principalmente na questão 27 de O Livro dos Espíritos, é exatamente a questão do fluido cósmico universal. Esse fluido que penetra tudo e que, inclusive, penetra o organismo humano, como diz Mesmer. Diz-nos, então, ainda em O Evangelho segundo o Espiritismo, a elucidação de Allan Kardec. O magnetismo é uma das maiores provas do poder da fé posta em ação. É pela fé que ele cura e produz esses fenômenos singulares, qualificados outrora de milagres. Quem estuda a Gênese e a obra de Allan Kardec sabe muito bem o que nós colocamos aqui. Dentro do Espiritismo nós não consideramos milagres. Por quê? O conceito de milagre diz respeito a algo que derroga as leis da natureza, que é inusitado e que traz algo diferente que não pode ser explicado pelas leis naturais. E o Espiritismo coloca, com justa razão, que o milagre realmente não existe. Nas curas do Cristo, o que nós temos é o entendimento do que seja a lei de Deus, que não é derrogada. Pelo contrário, é exatamente por conhecer a lei, por conhecer como todas as coisas foram feitas, porque o próprio Cristo é o autor do mundo em que vivemos, exatamente por conhecer todas as leis, Jesus operava dentro dessas leis que ele conhecia perfeitamente. Então Kardec tem justa razão de dizer que o milagre não existe, no sentido como o entendemos, como derrogar a lei vigente no universo. Os milagres não derrogam essas leis. Apenas e tão somente essas leis são ainda desconhecidas. Mas, como Cristo disse, vós podeis fazer isto que eu faço e muito mais, mostrando com habilidade e principalmente como mestre que sempre foi, dando-nos a ideia de que são fatos comuns, porque nós conheceremos as leis que funcionam nesse caso das curas chamadas milagrosas. Nós tivemos um grande avanço com o mesmerismo ou o magnetismo. Por quê? Porque as noções de sono lúcido, sugestão mental, transmissão de pensamento veio através das pesquisas dos magnetistas, dos magnetizadores e dos precursores do espiritismo, e encontraram uma explicação mais lógica dentro da própria obra de Kardec. Ele mesmo, um grande estudioso do magnetismo, como sabemos. Foi importante nessa fase de precursores
o Marquês Armand Marc Jacques Chastenet de Puységur, ou Marquês de Puységur. Por quê? Foi um missionário no campo da ciência, foi um aluno de Mesmer, e ele descobriu o sono lúcido, porque colocou para dormir um pastorzinho, alguém muito simples, e que através então deste sono lúcido podia fazer diagnóstico e ajudar na cura de pacientes. Então, o Marquês de Puységur, realmente, ele, como aluno de Mesmer e continuador de sua obra, ele trouxe uma contribuição enorme para nós no campo da ciência e, sobretudo, como grande precursor do espiritismo que ele foi. Entre os magnetizadores, o Abade Faria, o Barão de Poté, e, por exemplo, as 200 intervenções cirúrgicas realizadas por John Eliotson na Inglaterra, sem nenhuma anestesia, permanecendo o cirurgiado completamente sem dor durante a realização dessas cirurgias. 2.000 intervenções foram feitas por James Esdell em Calcutá, na Índia, e também tivemos outros ilustres conhecedores do magnetismo, divulgadores, que foram Caicedo, D'Urville, Figueiredo e muitos outros. Não, no nosso curso, nós não temos assim um tempo como gostaríamos de estar aqui falando especificamente sobre magnetismo. Mas quem gostar vai encontrar um material bastante interessante nos livros que são dedicados aos precursores. Bem, chegamos então ao problema da virtude de que falava Jesus. E nós chegamos à conclusão de que virtude é sinônimo de fluido magnético. Então, para Hahnemann e Kardec, o nome era fluido vital. Para Mesmer, fluido vital ou fluido magnético humano. Para Freud e Jung, o nome libido. Para William Reich, bioenergia. Para Henri Bergson, elan vital. Para Claude Bernard, ideia diretriz. Para William Crookes, força psíquica. Para Hernani Guimarães Andrade, modelo organizador biológico. E para Rupert Sheldrake, um biólogo inglês radicado nos Estados Unidos, na escola de Princeton, nós temos que são campos morfogenéticos. Tudo isso a indicar o vitalismo, a força vital presente nos seres vivos. Bem, mas de que energias nós estamos falando? Vamos recordar Emmanuel em uma lição de Caminho, Verdade e Vida, no capítulo 153 desse livro. Atualmente, no cristianismo redivivo, temos de novo um movimento socorrista do plano invisível, através da imposição de mãos. Os passes, como transfusões de forças psíquicas, em que preciosas energias espirituais fluem dos mensageiros do Cristo para os doadores e beneficiários, representam a continuidade do esforço do Mestre para atenuar os sofrimentos do mundo. Aqui nós vamos repetir
o que temos dito várias vezes. Somente o Espiritismo está obedecendo às ordens de Jesus antes que ele subisse ao Pai, despedindo-se dos 500 da Galileia. E por que dizemos isso? Porque o Mestre recomendou impormos as mãos sobre os doentes e afastarmos os espíritos infelizes e sofredores, entre as atribuições dos seus seguidores. Ora, somos criticados porque conversamos com os espíritos sofredores e procuramos encaminhá-los, a fim de que eles possam libertar os pacientes aos quais eles estão prejudicando. Nós impomos as mãos sobre os pacientes, como Jesus determinou, através da transmissão da energia vital. E somos criticados por isso. Mas, como a verdade brilha como o sol, nós podemos dizer com toda segurança que não devemos demover um fio, uma linha da nossa conduta até agora. Nós devemos seguir em frente, porque essa foi a determinação do Cristo para aqueles que desejam segui-lo. Se somos criticados, se fazem zombarias, se não aceitam a nossa maneira de ser, nós devemos respeitar, porque são irmãos em humanidade, mas não devemos obedecer ordens, senão as do próprio Cristo. A Ele nós temos que obedecer. Continua Emmanuel. Seria audácia por parte dos discípulos novos a expectativa de resultados tão sublimes quanto os obtidos por Jesus, junto aos paralíticos, perturbados e agonizantes. Então, não é justo que a gente exija que no trabalho simples, humilde que realizamos, os resultados sejam os mesmos. Porque, como nós vimos já hoje mesmo nos primeiros slides, a força que Jesus possuía, a qualidade do fluido é incomparável, né? De um espírito altamente evoluído, quer dizer, que ultrapassa qualquer ideia que nós façamos de evolução. Mas nem por isso devemos cruzar os braços, porque foi o próprio Cristo quem nos aconselhou a fazer. Continua Emmanuel, o Mestre sabe, enquanto nós outros estamos aprendendo a conhecer. Esse desconfiômetro nós precisamos ter. Sabemos o nosso lugar. Quem é o Cristo e quem somos nós. Mas como ele disse, vós sois deuses e podereis fazer tudo o que eu faço e muito mais. É justo, portanto, que a gente se empenhe em segui-lo, ainda que os nossos passos sejam vacilantes e ainda que os resultados não sejam os mesmos. Mas é de interesse nosso, evolutivo, seguirmos os passos de Jesus conforme ele nos aconselhou. Então o Mestre sabe, enquanto nós outros estamos aprendendo a conhecer. A diferença é essa. Quer ver uma diferença que a gente não pensa? Quando Jesus recebeu a terra como sendo uma bola informe, incandescente, das mãos do Criador, sabe quanto tempo atrás? 4 bilhões
600 milhões de anos. Ano? Querer comparar a nossa evolução com a do Cristo é no mínimo, né? É no mínimo uma brincadeira de criança, não é? Porque ele já era há 4 bilhões e 600 milhões de anos. Então, quando a gente vê filmes tratando Cristo como um homem qualquer, né? Um mendigo qualquer, quando a gente vê as pessoas se referirem a ele como um homem comum, que tem as mesmas necessidades e que faz as mesmas coisas que fazemos, nossa intenção é sempre aquela: vamos ler um pouco mais, vamos estudar um pouco mais. É impossível comparar o Cristo à nossa própria vida. Ah, mas ele não está tão longe, realmente não está. Ele não está longe de nós. Mas assim como a gente enxerga uma estrela brilhando no céu, a gente não pode esquecer que a gente é sapo olhando essa estrela. Jesus é Jesus. Os anos-luz que ele está à frente de nós é impressionante. Mas ele é tão maravilhoso e tão extraordinário que ele veio até nós nos ensinar. E é impossível esquecer o que ele trouxe. Nós não fazemos mais nada que a nossa obrigação de seguir passo a passo, lentamente, mas não deixar de seguir. É necessário, contudo, não desprezar a lição, continuando por nossa vez a obra de amor através das mãos fraternas. Emmanuel disse tudo, não podemos esquecer. Continua o benfeitor Emmanuel: onde existe a sincera atitude mental do bem, pode estender-se o serviço providencial de Jesus. Não importa a fórmula exterior, cumpre-nos reconhecer que o bem pode e deve ser ministrado em seu nome. E aqui está o que as casas espíritas fazem: ministrar o bem em seu nome. E é isso que devemos fazer. Não importa, pois, se não temos toda a evolução espiritual almejada, se estamos muito distantes da grandeza espiritual do Cristo. É preciso prosseguir firme, com empenho e perseverança, no serviço desinteressado, em favor de quem está carente de auxílio. Essa palavra é chave: auxílio desinteressado. E isso é compatível perfeitamente com os ensinos de Jesus, que deu tudo sem exigir nada em troca. Bem, ainda, de que energias nós estamos falando? Estamos no capítulo das energias. Então, o convite que a espiritualidade nos faz é para a doação gratuita. Desapego dos resultados. Nós não temos que ficar prometendo nada e nem achar que somos já suficientemente sabidos para poder dizer que a cura já está pronta e que já estamos em condições de fazer isso ou aquilo. Isso é ignorância da nossa parte. O que o passista precisa? Prece e confiança no poder divino. Porque através da prece e da confiança, ele carrega energias poderosas para ele e para quem está precisando.
E é inútil pensar que todos nós temos a mesma energia. Cada um tem uma energia peculiar, particular, porque é própria da nossa evolução espiritual. Bem, vamos ver, segundo Allan Kardec, a questão da ação magnética. Isso está em A Gênese, no capítulo 14. Um verdadeiro tratado, capítulo 14, sobre fluidos. Você não vai encontrar em nenhum outro lugar igual. Releia e leia, releia, porque é importantíssimo. Pelo próprio fluido do magnetizador existe a ação magnética. É o magnetismo propriamente dito, ou magnetismo humano, cuja ação está subordinada ao poder e, sobretudo, à qualidade do fluido. Nós vamos nos referir várias vezes sobre qualidade de fluido, que em Jesus era inigualável. Pelo fluido dos espíritos agindo diretamente e sem intermediário sobre um encarnado, seja para curar ou acalmar um sofrimento, seja para provocar o sono sonambúlico espontâneo, aquelas pessoas que dormem o tempo inteiro na cadeira quando vê o centro espírita e fica desperto, né? Desperto quando acaba a palestra. Já viram isso? É isso aqui. É isso aqui. Leiam bem. Aí, pelo fluido dos espíritos, agindo diretamente. Hipnotiza, neutraliza a pessoa, não escuta nada. Pelos fluidos que os espíritos despejam, olha o termo do Kardec, despejam sobre o magnetizador, e ao qual este serve de condutor. É o magnetismo misto, semi-espiritual, ou, se quisermos, humano-espiritual. O fluido espiritual combinado com o fluido humano dá a este as qualidades que lhe faltam. Então a pergunta é inevitável. Os passistas da casa, que tipo de passe transmitem? Misto. Qual é? Misto. 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 Humano e espiritual. Sobre o passista, o espírito protetor descarrega o quê? O seu próprio fluido. O passista serve de intermediário mesmo. Humano e espiritual. Isto se não cobrar nada, realizar com amor, preparar-se. Por quê? Porque é assim que as coisas funcionam do ponto de vista espiritual, não? Bem, o que o passista precisa oferecer para transmitir o passe humano e espiritual? Isso que está aí. Fé, coração, interesse em ajudar. Claro, através da imposição das mãos, ou de movimentos longitudinais, ou outros. Vocês viram a lição de Emmanuel que está em Caminho, Verdade e Vida, que eu acabei de ler. Ele disse: os gestos não importam. Viram isso? Leiam no Consolador. Mesma coisa. Os gestos não importam. Se vocês forem ler os magnetizadores, eles diziam também: os gestos não importam. O que importa realmente é a preparação, a sua entrega em favor da criatura que está precisando.
Bom, e qual é a constituição do fluido magnético? Ou do fluido universal modificado? Do fluido cósmico universal modificado. Qual é a constituição dele? Ele é matéria. Mas é uma matéria que tem uma escala de Mendeleev própria. Porque toda a matéria física está dentro da escala de Mendeleev conhecida por nós. Pois bem, o fluido cósmico universal é o básico. E o fluido vital ou magnético é produção nossa, já com o fluido cósmico modificado. Mas essa matéria obedece também a uma escala de Mendeleev desconhecida ainda por nós. Mas é matéria que não vemos, que ainda não sabemos o que é. Bem, para Mesmer, é o magnetismo animal. É o estado de vibração do fluido universal. Sabemos, através de André Luiz, que essa matéria, a frequência dela é maior que a da luz. Por isso que não são detectados por aparelhagens nossas comuns. E os médiuns videntes são capazes de ver longas agulhas luminescentes, fosforescentes, que partem dos dedos do intermediário, do passista, em favor do paciente. Bem, nós hoje tentamos situar para vocês o que nós consideramos como sendo a virtude que saiu do Cristo. Vimos que são energias. De que energias estamos falando? Demos os títulos da chamada virtude na concepção de William Crookes, de Allan Kardec, de Hahnemann e assim por diante. Todos nós estamos falando da mesma energia. E essa energia não é conhecida porque os elementos estão numa escala de Mendeleev ainda desconhecida da matéria e não detectada por aparelhos. Exatamente porque ultrapassa a velocidade da luz. Nós não temos aparelhagem para isso. Vimos que essa energia, ela está dentro de nós, do passista, humana, orgânica, mas que também o mentor possui essa energia. Portanto, quando o passista se põe a transmitir suas energias, ele está só? Não. Qual é o tipo de fluido que ele está oferecendo? Humano e espiritual. É o tipo misto. E nós temos de nos convencer de que isso é uma realidade. Não é? Porque os magnetizadores, eles se detiveram mais no fluido próprio deles. E era natural que fosse assim. Eles estavam estudando. Mas nós, da Casa Espírita, já sabemos que as coisas funcionam nas dimensões diversas da vida e do mundo espiritual. Nós temos essa dimensão aqui, na matéria física, e temos a dimensão espiritual. Por isso que muitas curas se dão exatamente por essa mistura entre a capacidade que o ser humano tem de produção dessa energia, a somada, a adicionada por aquela que nos vem do mundo espiritual. Aprendemos também que os espíritos têm possibilidade
de transmitir as suas próprias energias diretamente sobre o ser humano, sem intermediário. Nós já vimos isso aqui, né? Então, que lições nós podemos tirar de tudo aquilo que nós vimos hoje aqui para o dia a dia do passista? Eu gostaria que vocês me dissessem: eu acho isto, eu aprendi isso, ou eu me recordei disso. Alguém fala alguma coisa inicialmente, os outros vão seguir. O que foi importante saber? O que é importante saber? Para a própria conduta do passista. Estudo. Disciplina. Fé, aqui nós falamos, né? Fé. Confiança. Dedicação. Movimento. Importa? Não. Saber que não está sozinho. Não. Saber que está acompanhado do seu mentor e a ele deve obediência. Isso é importante para a disciplina. Amor. Sim. Não se preocupar muito com os resultados. Não se preocupar com os resultados, porque isso significa petulância, na minha maneira de pensar, né? Porque nós dependemos da ação dos espíritos em nosso favor e temos sempre que ter ideia, nós vamos voltar a isso, mas eu gostaria que vocês não esquecessem da imagem. Essa imagem nos foi transmitida por André Luiz, está nos domínios da mediunidade. O médium é uma tomada no canto escuro da sala. Por ele passa a força, mas ele não é a usina. Isso tem que ficar muito claro no nosso estudo. O médium de cura que se julgar indispensável, fica em casa, não precisa trabalhar. A questão da mediunidade é muito delicada, porque ela é um instrumento de progresso inigualável. Mas, se ela for bem entendida como instrumento do progresso, ela precisa desenvolver a simplicidade e a humildade no médium. Senão, não adianta ser médium. E as pessoas que obtêm curas, em geral, elas facilmente se deixam levar por dois problemas graves: a cobrança, ou se fazem pagar, ou colocam a sua mediunidade a soldo de entidades negativas através do pagamento, ou elas se julgam indispensáveis acima do bem e do mal e acabam naquele processo triste, né, de fascinação. E são facilmente também descartadas pelos espíritos inferiores que tentam de todas as maneiras tirá-la do serviço construtivo com Cristo. Todos esses percalços existem, mas se a nossa formação é verdadeira, se ela é de simplicidade, de amor e de nosso compromisso sincero com Jesus Cristo, nós venceremos todas as dificuldades. Todas. Porque o nosso compromisso, em primeiro lugar, é com Jesus. E se todos os apóstolos dele, né, os evangelistas disseram que eles não teriam papiros para escrever o número de curas que Jesus fez, porque não comportaria, né,
Nunca vimos Jesus dizer uma palavra quanto o seu poder e aquilo que ele trazia em favor do ser humano. Nada. E qual é o servidor que não quer ser igual ao seu mestre? Nós temos que fazer força. E a gente começa passo a passo, encarnação a encarnação. E devagar vamos construindo o nosso progresso. Alguma pergunta em relação ao que trazemos hoje? Pode falar em voz alta.